Salve galera! Tamo aí começando mais um CooperaCast. Hoje com os fatos relacionados à semana de 29 de maio a 4 de junho de 2019. Este é um podcast da Cooperativa do Saber, muito mais que cursinho, em parceria com o canal História com o Dé. A apresentação é de André Bergson, que sou eu, e os comentários do professor Sumaré de Geografia e do professor Rafael de Sociologia. E começamos bem, começamos com o jogo rápido, é jogo em 1 minuto. E aí, Sumaré? E aí, professor André, e aí, professor Rafa, e aí, galera? O jogo rápido de hoje, cara, é uma notícia de jornal que, cara, tá pronto para ser um enunciado de questão de vestibular. Um alerta de rompimento na barragem da mina de Congo-Soco, em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais. Mais uma barragem ameaçando ser rompida. Olha a notícia. O deslocamento do talude norte chegou nesta segunda-feira a 41,5 centímetros. A pessoa que não está se preparando para o vestibular ou que não está por dentro de conceitos pode travar nesse talude norte. Talude norte, talude é um termo que a gente utiliza quando a gente fala de grandes declives em relevo submarino, relevo submerso. Então seria como se fosse um grande paredão ao norte. Segunda parte aqui da notícia. Esta barragem foi construída pelo método de alteamento a montante, mais um conceito que pode travar o leitor. Montante é um termo que nós utilizamos quando estamos nos referindo ao alto curso do rio, região mais próxima à sua nascente. Então qual é a ideia aqui? Nós temos um percurso do rio, os caras fazem um sistema de barragem elevando a região mais alta do rio. Então essa ideia é para parar esse movimento de rio. Porém, esse talude, esse paredão, está se deslocando. Cara, coisa de 41 centímetros em um dia. Isso é bastante coisa. Então, um alerta de rompimento aí. Por curiosidade, coincidência ou não, esta barragem foi construída com o mesmo modelo, o mesmo método das barragens de Brumadinho e Mariana. Já avisei que vai dar merda isso. Muito bem, professor Sumaré. E agora, professor Rafael de Sociologia. Jogo rápido, jogo em 1 minuto. E aí, professor Rafael? Salve, galera! Meu destaque da semana é sobre a pesquisa que o Ministério da Cidadania, na pessoa do ministro Osmar Terra, se negou a aceitar a pesquisa que foi encomendada pelo Ministério para a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, sobre o uso de drogas no Brasil. Então foi levantado com uma pesquisa que levantou quase 16 mil entrevistas com 16 mil pessoas, foi mobilizado uma infinidade de pesquisadores, a qual as conclusões que chegaram-se não existe uma epidemia de drogas no Brasil, levando em conta que a questão é a palavra epidemia de drogas. Após o divulgamento dessa pesquisa, o ministro questionou seus resultados e mobilizou um discurso das suas experiências pessoais em suas andanças, e a família brasileira sabe muito bem que existe uma epidemia de drogas no Brasil. Ou seja, usar o termo da família, usar o termo de uma determinada moralidade para questionar o pensamento científico que foi construído através de pesquisas. Nada diferente do que anda acontecendo dentro do governo brasileiro desse ano. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Muito bem, muito bem. E agora, aproveitando o professor Rafael, vamos para a sessão Se Liga na Coopera. Se liga na Coopera, pessoal, porque nós já estamos com as nossas turmas do semi-extensivo abertas. As turmas que começam na primeira semana de agosto. Nossos valores já estão no nosso site, já estão na nossa página no Facebook, e nós temos a nossa primeira prova de bolsa agendada no dia 8, agora, no sábado, às 14 horas. Cola na cooperativa, vem fazer uma prova de bolsa, conseguir um desconto ainda maior que a gente. Cooperativa do Saber é o melhor cursinho pelo menor preço da cidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos lá e vamos começar a debater aqui no CooperaCast os temas da semana. E, como sempre, não é? Para debatermos os temas da semana, vamos abrir o nosso Baú da História. Muito bem, satisfazendo aí o desejo da criança, que também queria abrir o baú da história, não é? E a gente abrindo o baú da história desta semana, né, com os fatos dessa semana,
a gente acha uma série de situações ligadas ao conceito de nação. Então eu compilei aqui algumas coisas que vocês vão poder falar, né, professor Sumaré e professor Rafael, sobre a questão da nação. Quer ver? Só, no dia 30 de maio do ano 70, cerco de Jerusalém, Tito e as suas legiões romanas derrubam a segunda muralha de Jerusalém. O Tito era um imperador romano, não é? E então estava começando uma tentativa do Império Romano de fazer a expulsão dos judeus lá de Jerusalém. Isso já tinha começado alguns anos antes, lá por ano 66 aproximadamente. Nós chamamos isso historicamente de diáspora judaica. E aí os defensores judeus retiraram-se para a primeira muralha. E os romanos constroem uma circunvalação contornando todas as árvores num raio de 15 quilômetros. E vão então cercando os judeus lá em Jerusalém. Isso no dia 30 de maio do ano 70. É no ano 70 que tem a derrubada do templo também, não é? Templo de Jerusalém. Isso. Professor Rafael? Sim. E foi um negócio porque o Tito tinha mandado os seus soldados pouparem o templo. O templo era para ser poupado. E segundo Suetônio, ele fala que um soldado despretensiosamente jogou uma tocha. E de repente ali já estava virando um pastinho de fogo. Já estava chegando ao fogo em condições que não dava mais para apagar. E aí acaba o segundo templo, na verdade, cujo hoje a gente só tem os resquícios do seu muro. É onde os judeus têm um lugar sagrado, um dos lugares mais sagrados para o judeu, que é o Muro das Lamentações, por conta que eles não podem executar os seus sacrifícios porque eles já não têm mais o templo. Que foi assunto de um CooperaCast lá no mês passado. Muito bem, e aí tem a diáspora judaica e esse povo judeu vai se espalhar pela Europa, né? Ao longo do período do final da Antiguidade, da Idade Média, moderna, não é? E até a partir do século XIX que começa um sionismo, né? Um retorno desse povo judeu para seu lugar suposto original, que seria a Palestina. E falando sobre essa questão, olha só que interessante, no dia 29 de maio de 1964, a Liga Árabe se reúne em Jerusalém Oriental para discutir a questão palestina, levando à formação da Organização para a Libertação da Palestina. Aí no dia 1 de junho de 1975, portanto falamos de judeus, falamos de palestinos, mas podemos falar aqui também dos curdos. Olha só, no dia 1 de junho de 1975, a União Patriótica do Kurdistão é fundada por Jalal Tabalni, Fuad Massoum e outros. Então temos estas questões ligadas a judeus, palestinos e curdos. E eu leio na imprensa desta semana, no dia 2 de junho de 2019, que o Papa pede perdão aos ciganos discriminados pela Igreja. O Papa Francisco encerrou sua primeira viagem à Romênia pedindo perdão às comunidades ciganas durante um encontro em Barbu Lautaro, no distrito de Blaj, Transilvânia, lá na Romênia. E é isso, Maré. Cara, imagina aí, professor Rafa, colocar essa pauta do CooperaCast de hoje numa prova para mestrado da antropologia, né? E aí coloca esses 4 tópicos aqui e só escreve embaixo. Comente. Cara, isso dá uma tese, né, de antropologia juntar. Cara, no mesmo tema do CooperaCast nós estamos juntando questão judaica, questão palestina, a questão curda e a questão romani. A gente utiliza o termo cigano, mas o termo cigano é um termo pejorativo, né? Nós temos a língua romani, que é um elemento que unifica um conjunto de comunidades, um conjunto de povos, né? Então a gente tem os rom, os sintos, o caló, é um conjunto de povos e a gente unifica todos eles com a língua romani e o termo cigano, que é considerado pejorativo em certa parte. Da mesma forma que o termo esquimó, que a gente utiliza também é pejorativo em relação ao povo inuit. Mas, cara, a gente está juntando aqui uma série de questões de nações apátridas, né? Povos sem pátria, povos que não têm. E aí, em algumas leituras, a gente pode falar da ausência de um território, em outras questões, a gente pode falar de uma ausência de um Estado. Inclusive, em algumas definições, algumas conceituações de nação, exige a necessidade
necessidade de um Estado para você definir nação, né? O conceito de nação estaria vinculado a uma ideologia de Estado. Em outras formas de conceituar nação, não. Você precisaria de uma questão de elementos em comum entre os povos. De qualquer forma, aqui a gente pode elencar uma série de pontos importantes. O que eu quero juntar aqui, num primeiro momento, é falar o seguinte. A gente tem um ponto falando da diáspora. Essa diáspora vai ter essa expansão e essa distribuição do povo judeu pela Europa. E aí o professor André citou o sionismo, né? O sionismo, que é quase que um pensamento político-filosófico judeu que vai defender a ideia de que o povo judeu é um povo sem pátria, e esse povo judeu que está espalhado pela Europa num momento de formações de unidades nacionais na Europa, são povos que não têm uma casa, não têm para onde voltar, né? Então, na França você tem os franceses e os judeus. Na Alemanha você tem os alemães e os judeus. Na Itália você tem os italianos e os judeus. Ou seja, é um povo que está picado, espalhado por vários países da Europa, mas não tem uma pátria. E aí a defesa da criação de um espaço para os judeus, de um país para os judeus, de uma pátria para os judeus. Essa discussão sionista, ela vai alcançar intelectuais, vai alcançar uma elite econômica no século XIX e no início do século XX. Mas o auge desse sionismo vem no pós-guerra, né? E a discussão na ONU faz até sentido quando a gente pensa o seguinte: se o Holocausto pode ser considerado um auge do antissemitismo, e a gente já vê elementos do antissemitismo aqui nos anos 70, com essa expulsão do povo judeu, como a gente poderia compensar esse auge do antissemitismo? Com o auge do sionismo. Vamos criar um país para esses judeus. Só que nesse vamos criar um país para esses judeus, entra uma série de discussões daquele momento nas questões territoriais. E aí pensa-se em Israel, que já citamos num CooperaCast passado, essa questão dos mandatos e tal. Nessa região de Israel, a gente vai ter a formação de grupos palestinos se opondo a isso. E a Liga Árabe, que era um grupo de países que lutavam, vamos dizer, contra a formação de Israel, vai dar lugar à OLP. Para ter uma ideia, a OLP foram 422 figuras nacionais que participaram dessa reunião da formação da OLP. A OLP hoje ela conta com uma série de partidos políticos dentro dela. Vários deles nasceram como braços militares, como braços armados, como grupos terroristas, podemos dizer assim. E hoje ela muda de nome para a Autoridade Nacional Palestina, mas você conta com uma série de partidos. Mas eu quero ler um trechinho do estatuto de formação do OLP e olha para ver como as coisas se encaixam bem legal. A Palestina, com as fronteiras que existiam no tempo do mandato britânico, é uma unidade regional integral. O objetivo da organização é proibir a existência e a atividade do sionismo e também advoga o direito de retorno e a autodeterminação dos palestinos. Olha que interessante o que a gente está falando aqui. A gente está uma organização que prevê a consolidação de fronteiras. Então, pensando nação como território, é uma organização que prevê esse direito de retorno e autodeterminação, ou seja, quem é palestino se autoconsidera palestino. Então, essa questão de nação enquanto autodeterminação, eu sou um palestino, e a questão de uma crítica ao sionismo, que é esse discurso filosófico político da consolidação do Estado judeu, né? Então, a Palestina, a Organização de Libertação da Palestina, a OLP, ela nasce sim como uma contraofensiva ao Estado de Israel. Eu acho bem interessante juntar essas duas coisas no mesmo assunto. O professor Rafa está se coçando para falar também. A gente estava falando na aula magna sobre como as ideias são perpassadas pelo tempo e espaço onde elas são produzidas, e as ideias podem ser uma representação do produto do seu tempo. O teórico do sionismo, o principal teórico do sionismo no século XIX é o Theodor Herzl. O Herzl nasce em 1860. Vai morrer um pouco tempo depois, salvo engano, em 1908. O Herzl, ele é um cara que, naquele momento, ele está vendo formação de estados nacionais na Europa também. Vários estados nacionais estão sendo construídos na Europa. E uma das estratégias da burguesia contra os movimentos de trabalhadores que começam a eclodir já na Primavera dos Povos, em 1848, são a construção desses estados nacionais e a sua reafirmação cultural desses estados nacionais. Então, o termo que a gente entende como nação, que o Sumaré colocou muito bem, a ideia de características similares, características semelhantes, vai ser jogado nessa chave da cultura. Mas há uma certa produção sociológica dentro da ciência política que inverte a chave. Para que produzisse o que a gente está chamando de uma ideia de cultura, foi preciso de um Estado nacional consolidado.
Então, por exemplo, você não tinha, até 1880 na França, pessoas que falavam francês a 40 quilômetros de Paris. O cara falava bretão, o cara falava alsaciano, o cara falava um dialeto borgonhês. Precisou de um Estado com um aparelho de escola, seu aparelho escolar, para fazer com que as pessoas pudessem falar francês. E construir o que a gente fala de uma ideia de uma certa identidade, com a questão da língua, como é algo que junta esses três povos, nos três povos que a gente chama cigano, obviamente que tem essa questão, que tem uma conotação negativa, pro pessoal, pros rons, pros cintos, pros calós. Então assim, a língua vai ser encontrada como um elemento importante, mas no caso, principalmente quando a gente fala das construções do nacionalismo 19, a língua é construída pelo Estado. E nessa leitura, temos do Estatuto do OLP uma ideia de autodeterminação, é algo posto também nesse momento no 19. A própria organização palestina acaba utilizando de termos que vão ajudar a construir o Estado judeu dentro do próprio sionismo, mas eles utilizam também dessas características para reforçar uma questão antisionista, ou seja, é algo dado por um tipo de pensamento que vai nascer na Europa no século XIX, que acaba sendo tratado como dogma ou como paradigma. Como dogma, porque parece que só existiu isso, eu tenho um conceito que ele não pode ser mudado ou questionado, e ele se vira um paradigma porque ele vira um modelo que tanto judeus quanto palestinos vão se valer para defender os seus interesses. Mas você quer uma curiosidade sobre a questão do OLP? A gente falei aqui esse trecho do Estatuto, onde está falando da questão das fronteiras de autodeterminação. Estado palestino só vai ser citado pela OLP em 74. Não se fala de Estado palestino durante esses 10 primeiros anos de existência da OLP. A discussão da OLP está numa autodeterminação de povos e determinação de fronteiras. Olha que louco, determinação só depois de 74. Depois da Guerra de Yom Kippur. Depois da Guerra de Yom Kippur. Depois da Guerra de Yom Kippur. Porque da Guerra do Yom Kippur, que é interessante, quando tem a Guerra do Dia do Perdão, que tem a invasão, ou a Guerra dos 6 Dias, depende de qual literatura que a gente está lendo. 6 dias 67. 67, dura mais. É porque o Dia do Perdão eles vão tentar. É porque demora um tempo, porque Israel vai tomar tanto a Cisjordânia, quanto vai tomar a Península do Sinai inteira, e vai tomar as colinas de Golã. Ele devolve tudo, menos as colinas de Golã. Por um motivo mais do que especial. Colinas de Golã é onde nasce o Rio Jordão. Então, por uma questão até de segurança para o próprio território. Mas eles devolvem tudo. Mas mesmo assim, é só depois de 73, então que eles vão começar a falar sobre Estado? Exato. É bem louco. Questão de Estado, vocês estão falando? Questão de Estado, professor. Gente, mas olha só. Aqui no baú da história, vocês estão comentando aí, e vocês falaram a palavra Estado. E no baú da história já pulou uma ficha para fora aqui. Entendeu? Por uma ficha pra fora, e tenho que falar esse assunto, daí vocês vão comentar, inclusive, agora, nesse minuto, entendeu? O professor André tá guardando ouro agora no baú da história. Tem a sessão do baú da história, que eu tô abrindo o baú da história, mas tem a sessão pinga-fogo também. Certo? Agora é pinga-fogo. Cara, porque no dia 30 de maio de 1431, 30 de maio de 1431, Guerra dos 100 Anos, em Rouen, na França, né? Joana d'Arc é queimada na fogueira aos 19 anos de idade por bruxaria. E aí, professor Rafael, o que o senhor comenta sobre a Joana d'Arc ter sido queimada e relaciona isso com a questão do Estado? É uma bucha, né, professor? Porque a Joana d'Arc é uma figura emblemática pela sua representatividade, pelo próprio caráter simbólico, se nós pensarmos que uma mulher no século XV, no final da Guerra dos 100 Anos, toma um papel tão importante quanto ela tomou naquele momento, né? De sair de uma determinada vila, né? De sair de uma vila camponesa, chegar... Chamava-se Dom Remy. Né? Hoje, Dom Remy tem 167 habitantes. Hoje, 2019. Imagine então no século XV. Né? E ela leva o Delfim, né? Na época o Delfim era o nome dado ao herdeiro francês para ser coroado em Reims.
que era onde era a catedral simbólica da coroação dos reis de França. Carlos VII. E no Carlos VII, e naquele momento, e era um momento muito complicado para a França, né, professor? O professor André pode detalhar muito bem, o Carlos VI, o pai dele, tinha ficado meio doidão ainda nessa época. Ele tinha inclusive prometido ao rei da Inglaterra que seria o último rei da França e que após a morte dele, Carlos VI, o rei da Inglaterra se tornaria também o rei da França. E a Guerra dos 100 Anos é uma das maiores guerras entre os reinos feudais. Ainda não havia um aparato e ainda de Estado, como a gente conhece, com as questões administrativas, jurídicas que vão ser construídas dentro de um determinado território. Então eram senhores feudais, grandes senhores feudais, nos casos dos reis, né, o rei de França e no rei de Inglaterra, que estavam disputando território. E a notícia é tão interessante no que sentido? Porque quem condena Joana d'Arc à fogueira, mesmo por pressão da Inglaterra, vai ser a igreja. E naquele momento, quem está no topo da cadeia, não vamos dizer assim, uma cadeia societária, nessa época, é a igreja. A centralidade do que pode se dizer dentro da Europa, dentro de uma ótica de poder, antes de você ser francês, antes de você ser inglês, antes de você ser italiano, você era cristão. Então a igreja é um organismo de poder muito importante para esse período. E quando a igreja que vai queimar Joana d'Arc, e ela consegue, antes disso, fazer a coroação do Delfim, que vira o futuro rei Carlos VII, é a partir desse momento que a França começa a se firmar como uma monarquia absolutista, construir as bases do que a gente vai chamar de Estado Nacional. E quando a gente fala de Estado Nacional, é uma passagem muito clássica do feudalismo para o capitalismo e de algo que a gente pode, de alguma forma, estabelecer na Europa Ocidental nesse momento, da Idade Média para uma determinada idade moderna, né, professor? Pois é, mas daí tem toda essa história da Joana d'Arc, não é? E a gente pode dizer que ela lutou muito pelo Carlos VII, não é? Pela coroação, pela igreja, pelas crenças religiosas dela. Só que aí, nós estamos no século XV. No século XIX em diante, a figura da Joana d'Arc ela muda de figura, né? Ela muda de interpretação. As pessoas começam a dizer que você deve lutar pela França, como Joana d'Arc lutou pela França lá no século XV, que é um verdadeiro anacronismo, uma vez que você não consegue lutar no século XV por uma nação, pois ela não existia, não é isso? Exato, é o que a gente está falando do nacionalismo do XIX. Você precisa criar uns símbolos nacionais. E a gente fala assim, nossa, que coisa maluca, esses franceses são tudo retardado. Não, se a gente pegar na nossa república, tem uma figura muito importante que vai ser construída pela nossa república também. Que é o Tiradentes, não é isso? E Tiradentes, crianças, Tiradentes parece com o que na figura? Se a gente olhar para as fotos, para as representações imagéticas do Tiradentes, ele parece quem? Jesus, não é? Parece Jesus. Então é muito interessante, né? Como que depois de um determinado momento esse nacionalismo, como que bem colocado para o senhor, o anacronismo, as projeções são feitas das ideias como representação do seu tempo, você se vale de coisas que não aconteciam, né? Que não tinham. A Joana d'Arc não falou assim, estou inventando o Estado francês agora. Não, ela estava lutando pelas suas crenças, mas elas vão ser ressignificadas em outro momento. Só para pensar nessa discussão sobre Estado, nação, território, é só retomar aqui um ponto que já foi comentado no outro CooperaCast. Né? Com a criação da ONU, pela Carta de Direitos da ONU, a ONU vai dizer o seguinte: o que é um país? Um país ele é um conjunto de 3 elementos: Estado, nação e território. O que é um Estado? O Estado é um aparato jurídico administrativo. Vamos pegar o Weber aqui mesmo, né? Responsável por manter a lei e a ordem. O que é nação? Segundo a ONU, nação seria um grupo de pessoas com elementos em comum, elementos que o identifique como comuns. E território seria as fronteiras definidas com uma relação de poder. Esses 3 elementos, eles estão interligados. O território tem que ter uma relação de poder interna, que é o Estado. Esse Estado ele é um soberano sobre uma nação. E essa nação tem elementos em comum, que é o território, estar no mesmo contexto, sob uma ideologia de Estado. Então há uma mescla entre esses caras aí. E aí é muito interessante pensar nessa ideia de Estado, nação, território, porque as discussões, os posicionamentos, eles são divergentes dependendo de que lado você fala. Quando a gente fala, por exemplo, de separatismos,
O que está em jogo quando a gente fala de separatismo? Nós vamos ter separatismos onde o elemento de Estado é predominante. Nós vamos ter separatismo onde os elementos de território são determinantes. E vamos ter separatismos onde os elementos de nação são determinantes. O discurso, o que vem primeiro? O que vem primeiro? Estado, nação, território? Não existe uma resposta assim. É muito dialético esse processo, né? Todos os caras estão ao mesmo tempo e dependendo do discurso é este ou é aquele elemento. No caso do povo judeu, e aí o povo judeu é uma mescla maluca de coisas. O que são os judeus? É etnia, é religião? É uma complexidade de elementos. Apesar dos judeus terem os elementos étnicos, terem os elementos nacionais, a questão territorial sempre foi um ponto, né? O sionismo ele puxa essa questão territorial como um ponto. E aí vem a formação do Estado de Israel. E o povo palestino, que tinha uma questão territorial, vai puxar o Estado a posteriori. Então perceba que a prioridade de Estado, nação e território não é óbvia. Joana d'Arc, ela lutava pelo Estado francês, pela nação francesa, pelo território francês, né? O que está em jogo nessa Guerra dos 100 Anos? Muito bem, muito bem. Logicamente que não é o Estado e não é a nação. Então, Estado vai ser já uma característica da Idade Moderna. E aí, de novo, a gente tem que abrir o baú da história. E no baú da história, nós vamos pegando coisas dessa Idade Moderna. E eu quero de novo abrir a sessão Pinga-Fogo. Hoje vai ser sessão Pinga-Fogo toda hora. Porque olha só que sensacional, a gente tira do baú da história uma notícia do dia 29 de maio de 1453. Olha só isso aqui, ó, queda de Constantinopla. O sultão otomano Maomé II, o conquistador, conquista Constantinopla depois de um cerco de 6 semanas, pondo fim ao Império Bizantino, professor Sumaré. É aquela famosa primeira aula de história, quando você vai conhecer a turma, que você faz uma linha na lousa, né? E aí você divide a história do mundo. Essa é uma das datas que é marcada, né, professor? É a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Sem dúvida nenhuma, é o marco na linha do tempo, né? Entre a Idade Média para a Idade Moderna, né? Lá no século XV. E influencia de várias formas a Europa daquele momento, né? Dá aquela relembradinha pro vestibulando desses marcos aí das idades? Então, vamos pegar lá a antiguidade, né? Então começa quando tem a invenção da escrita, né? Termina o Neolítico, né? Começa a antiguidade com a invenção da escrita e aí vai até a queda do Império Romano do Ocidente, né? Chamado período da Idade Antiga, no ano de 476. Então no século V e 476 começa a Idade Média. A Idade Média vai até a queda de Constantinopla, em 1453. Então, se a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, ela acaba com a queda do Império Romano do Oriente. E aí temos o período moderno, né? O moderno vai de 1453 até um acontecimento muito importante, que é a Revolução Francesa de 1789. E aí, a partir de 1789, temos o nosso período contemporâneo. Estamos aí até hoje, né, professor Sumaré? Muito legal. Essa Idade Moderna aí, ela vai ter os marcos. O grande marco dessa Idade Moderna são as grandes navegações, né? Então, essa ideia, a gente está saindo aí dessa história ocidental, essa história europeia ocidental, né, focada na Europa, e aí a colonização, né, da América, a descoberta do Novo Mundo. Descoberta, sabemos, né? Que você chama, olha, você chama de Novo Mundo, porque já está se referenciando a você como velho mundo, né? Se a gente abrir o baú da história, e o professor Sumaré falou em grandes navegações, a gente consegue achar coisas interessantíssimas aqui fazendo aniversário. Como, por exemplo, no dia 3 de junho de 1539, Hernando de Soto reivindica a Flórida para o Estado espanhol. E no dia 3 de junho de 1621, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais assume o monopólio do comércio dos novos Países Baixos. E essa empresa, inclusive, né, a Companhia das Índias Ocidentais, será aquela que vai planejar a invasão do território brasileiro, né, em busca do açúcar, né? Primeira invasão lá em Salvador, em 1624,
e depois em 1630 vai invadir Pernambuco. Certo, professor Sumaré? Você está falando, eu acredito. Eu devo confessar que essas datas, esse período da história, principalmente na história do Brasil, me confundo bastante com as datas nesse período. Assim, eu tenho que confessar isso. E na verdade, eu estava conversando com vocês sobre tudo isso e tô vendo aqui a notícia que tem essa semana, que dia 31 de maio de 2019, a notícia. É que os Estados Unidos passa a requerer histórico de redes sociais para o visto. E os solicitantes terão que precisar comunicar o nome de contas ativas em redes sociais nos últimos 5 anos. Cara, é muito legal preparar o CooperaCast, fazer essas discussões aí, que a gente vai fazendo umas relações aparentemente malucas, aparentemente desconexas, e a gente vai juntando essas coisas aí, né, nessa discussão das ciências humanas em geral, né? Cara, como que a gente vai vincular essa mudança do visto com a idade moderna? Você, ouvinte, pode estar questionando, né? Cara, como assim? Que maluquice que os caras vão fazer aí? Cara, vamos pensar o seguinte, na idade moderna está vinculado à questão das grandes navegações, e um dos pontos do baú da história que o professor André falou das Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Ou seja, estamos falando da questão de comércio e tal. E quando a gente discute essa questão de comércio num período das grandes navegações, a gente tinha aquela ideia do pacto colonial, então tinha a ideia daquele comércio fechado, então com quem você vai comerciar. Aí a gente joga para o mundo contemporâneo, atual, principalmente aí depois dos anos 70, com o avanço da comunicação e transportes, duas palavrinhas que são mágicas para o vestibulando, a gente entra na nova ordem mundial, e essa nova ordem mundial ela é marcada pelo conceito da globalização. Então a gente vai ter aí os produtos circulando pelo mundo inteiro. Só que essa globalização, esses produtos circulando, entra num elemento muito dicotômico. A gente permite, a gente quer, a gente pretende essa divulgação, essa transição de produtos ao mesmo tempo que a gente fecha fronteiras para as pessoas. Então, quando a gente pega um discurso dos Estados Unidos, que é um país mais poderoso economicamente do mundo, e é um país que vem fazendo uma guerra comercial com a China, vem fazendo uma guerra comercial, e a ideia de questão de produtos, eu quero circular os meus e quero travar os seus, e ao mesmo tempo vem esse entrave de pessoas. E cara, se há uma notícia, olha que notícia mega surreal, né? Eu vou travar as pessoas, eu vou dificultar a passagem utilizando redes sociais, que é um fenômeno do século 21. Olha que legal, cara, numa mesma notícia a gente tem esses dois pontos da globalização, comunicação e transportes. Eu estou utilizando as redes sociais como um elemento para visto, ou seja, para eu me transportar, eu estou utilizando as redes sociais. Isso é muito simbólico, né? Isso aí é aquilo que os jovens vão virar e vão falar, nossa, isso é muito Black Mirror, né? Porque é uma coisa que parece uma realidade distópica e futurista, mas que está acontecendo agora. Que nós éramos vigiados e que o que nós postamos em redes sociais já era guardado e armazenado, nós já sabíamos, mas agora talvez essa seja a primeira utilização, salvo engano, a primeira utilização de um Estado desta rede social particular para uma ação efetiva. Salvo engano, é a primeira vez. Isso é um marco. É um marco. Se a gente pensar em grandes navegações, é melhor eu fazer uma digressão histórica antes de terminar o raciocínio. Grandes navegações têm a ver com o mercantilismo e com o absolutismo, que é uma ideia da formação dos Estados nacionais numa aliança tácita de rei e burguesia. Os reis protegem seus burgueses e os burgueses pagam os impostos que vão ajudar a que o rei consiga manter essa proteção. Destacadamente questões de violência, tanto violência interna como externa na questão do exército e de uma determinada administração pública que ali vai ser suficiente para a manutenção desse Estado. Olhando para esse lado, a questão de Estado vai ser constituída muito numa lógica de fronteira, porque esses monarcas absolutos vão fazer entre si algumas guerras, enfim, mas vai ter uma definição clássica de fronteira que ali vai ter bem estabelecida. E dentro dessas fronteiras vai ter o ordenamento composto e dado pelo rei. Com a globalização, com o capitalismo saindo da sua fase mercantil, da sua fase comercial e chegando agora no capital financeiro, passando depois do capital do capitalismo industrial do século 18 e 19, eu tenho uma problemática,
nesse sentido, que é o quê? Como que eu estou construindo essas fronteiras? Essas fronteiras começam a ficar fragilizadas. Entrada e saída de produtos, você pode pegar os seus smartphones agora e entrar na Bolsa de Valores de Tóquio e tentar negociação pela Bolsa de Valores de Tóquio se você tiver capital para isso. Você pode trabalhar com uma Bolsa de Chicago, você pode trabalhar com a Bolsa de Frankfurt, como você quiser, desde que você tenha acesso a um determinado aparato de comunicação, no caso o smartphone, enfim, você consegue fazer de qualquer lugar. Qual que é um grande problema nisso? Esses fenômenos enfraquecem de alguma forma os estados nacionais na hora de pautar as pessoas, de pautar os sujeitos. Como que você constrói essas pessoas? Então o que a gente tem hoje? Os estados nacionais nem sempre podem se armar da sua violência direta. Eu não posso chegar pro cara e falar assim, olha, não, você não vai ficar aqui porque se você ficar aqui eu vou te encher de porrada. Pega mal dentro dessa ideia de comunidade internacional que é vendida com a globalização, que é vendida nessa ótica que alguns autores falavam na década de 90 de aldeia global. Então, que se eu não consigo fazer isso de forma direta, eu posso fazer de uma outra forma subjetiva, onde as pessoas também têm, de certa forma, um pouco da atuação da sua vida cotidiana, que são as redes sociais. Então, para me proteger de uma determinada questão, e escolher de quais pessoas que eu quero que entre no meu Estado Nacional, eu vou utilizar a rede social. É uma nova ressignificação da violência dos Estados, que não se dá através só das instituições, mas até mesmo dos próprios indivíduos, policiando as vidas, as mentes e os corpos dessas pessoas. Professora, o Rafa falou aí da questão do capitalismo, né? Citou o capitalismo financeiro, tal, e a saída do capitalismo industrial. Para alguns autores, a gente está inclusive no novo capitalismo, o capitalismo informacional, né? Então, dessa lógica da informação, tal. Mas quando fala de capitalismo e dentro do que a gente está discutindo, eu penso no seguinte: a consolidação desse capitalismo, né? Então, a Idade Moderna é um período aí dessa relação do absolutismo, a questão do monarca. A gente está falando de um capitalismo mercantil, mas a linha teórica que eu sigo, a que eu acho mais interessante, a que me agrada mais, é de que não é capitalismo ainda nessa idade moderna. A linha teórica que eu acho mais interessante é que o capitalismo ele só se consolida no século XVIII. Ele só vai se consolidar com as grandes revoluções do século XVIII. Então você tem a Revolução Industrial, você tem a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana. Essas três revoluções do século XVIII vão dar todo o arcabouço, vão dar todos os pilares para o capitalismo como nós conhecemos hoje. E pós-século XVIII, após a consolidação dessas revoluções, a gente entra no século XIX, que é como se fosse um marco dessa consolidação de modernidade. Então olha que louco, a gente fala de idade moderna que vai acabar com a Revolução Francesa, como o professor André falou, mas essa idade contemporânea ao longo do século XIX é um período que vai estar se consolidando esses elementos da modernidade, né, professor? Modernidade, professor Sumaré? Uhum. De novo o baú da história aqui tá pulando aqui. Tem que abrir aqui o baú da história, porque tem coisas aqui fazendo aniversário em relação a esses fatos da modernidade, que eu queria passar para vocês também comentarem. Olha só que interessantíssimo. No dia 4 de junho de 1783, os irmãos Montgolfier demonstram publicamente o seu balão de ar quente. É um marco, né, do período contemporâneo, o balão de ar quente, o meio de transporte. No dia 31 de maio de 1859, a torre do relógio nas casas do parlamento, que abriga o Big Ben, começa a marcar o tempo. Então, em 1859 começou a funcionar o Big Bang. As pessoas acham que isso aí está funcionando há muito mais tempo, né? Mas é um fato da modernidade, né? Do período contemporâneo. E no dia 1 de junho de 1831, James Clark Ross torna-se o primeiro europeu no Polo Norte magnético. E no dia 29 de maio de 1953, as primeiras pessoas, né, atingem o cume do Everest. E é isso, Maré. Cara, eu adoro fazer esse programa porque a gente discute umas coisas tão interessantes e fala umas coisas tão loucas. O século XIX é um século que me interesso muito pelo século XIX, por essa construção desta modernidade. Vamos só comentar bem en passant esses marcos que o professor André citou aqui. Um balão de ar quente. Então, cara, é um símbolo aí dessa questão do motor a vapor, que vai chegar depois, então a questão do vapor, a utilização do vapor e do transporte. Estamos voando, né? Nós estamos saindo da Terra
e voando, cara. Mano, imagina o que é para um cidadão do século XIX de perceber, descobrir que nós podemos voar. Nesse mesmo século XIX aparece o Big Bang. O Big Bang eu considero um dos grandes marcos da humanidade. Eu coloco um relógio marcando a hora e determinando o tempo. Até o século XIX, nós, humanos, seres humanos, cidadãos, tínhamos o controle do nosso tempo. O mundo dava o controle do nosso tempo. Faz sol, a gente acorda. Dá fome, a gente come. Acaba o sol, a gente vai dormir. A partir das revoluções, principalmente a Revolução Industrial e o tempo, quem passa a controlar nosso tempo são outros. E olha que louco, eu coloco o Big Bang nas casas do parlamento, ou seja, é um Estado, essa ideia do Estado controlando este tempo. Então a gente passa a ter o tempo controlado. Hoje o que determina que o dia começou não é o sol aparecendo, é o despertador tocando. Quantas vezes nós professores aqui acordamos, levantamos e depois que a gente já está no meio do caminho para onde a gente está indo trabalhar que o sol aparece, né? O nosso dia começa bem antes. Cara, você consegue imaginar um mundo onde nós não éramos controlados por esse tempo? É um negócio maluco e não faz tanto tempo assim, velho. É século XIX. E aqui tem duas notícias que elas meio que se completam. A questão dos limites. Então chega no norte magnético da Terra, então a gente chega no extremo norte magnético, mas uma curiosidade nessa notícia, o primeiro europeu, porque os inuites já tinham passado por isso, então é o primeiro europeu, e aqui vai vir com o marco científico, marco da ciência, chegamos no polo norte da Terra. E o Everest, olha que louco, chegamos no ponto mais alto na Terra. E aí para quem acompanha os CooperaCasts, na semana passada, no Jogo Rápido, eu falei do congestionamento humano no Everest. Em 1953, a primeira pessoa consegue chegar no Everest. Em 2019, um congestionamento humano no Everest. Olha a velocidade, vamos dizer assim, dessas mudanças, a mudança da sociedade, a mudança do mundo, Em 53 é a primeira vez que alguém chega, em 2019 congestionamento. Cara, eu piro muito pensar essas questões do que é esta construção da modernidade. E aí, para falar de tempo, a aula magna desse ano foi sobre tempo e está no CooperaCast, Então, você que acompanha o CooperaCast aí pelas várias opções de CooperaCast, a aula magna está aí na íntegra lá. Dá uma conferida porque o tema foi tempo. Dá para fazer vários links com o que a gente falou aqui. Eu não tenho... E quando falou de tempo, veio novamente a ideia da aula magna. A gente acompanha, foi muito legal. Teve vários professores de várias disciplinas falando sobre tempo. E eu destaco até a fala que o professor Guilherme aqui da Cooperativa do Saber, fez sobre o tempo. Ele fez justamente essa exposição na qual o professor Sumaré sinalizou. A passagem do que a gente vai chamar de tempo-costume para a passagem do tempo-trabalho. Nada mais significativo e marcante do que a Inglaterra vitoriana, com a Inglaterra do meados do século XIX, e dentro da torre do parlamento colocar um relógio. Porque a ideia do tempo-trabalho no XIX, principalmente na Inglaterra, ela é primordial para a construção da sociedade industrial, que vai ser o pilar da sociedade inglesa durante aquele período. E a ideia do tempo do costume, exatamente. Você tinha tempos para fazer determinadas questões, determinadas coisas, e era muito mais pautado por uma ideia de natureza, a qual hoje ela começa a ser completamente ressignificativa. Hoje, há pessoas que trabalham em turnos noturnos, tem pessoas que trabalham em períodos de turno que rodam o que a gente hoje chama de 6x2, trabalham 6 dias num período, folgam 2, entram mais 6 dias num segundo período, folgam 2, mais 6 dias num terceiro período. Ou seja, é uma construção que hoje o nosso tempo é regulado pelo trabalho e regulado pelo sistema capitalista, que ressignificou a própria ideia de trabalho. E a ideia da modernidade como construção também novamente vem na sua ideia como uma ideia reprodutora do seu tempo. Essa nova forma de organização social que faz com que a produção tenha uns saltos estratosféricos, que tenham estratos muito significativos, vai também, de certa forma, mudar outras realidades, por exemplo, como as questões demográficas. Nunca se teve tanta gente no mundo a partir do século XIX. Desenvolvimentos que vão acontecer naquele período vão nos questionar
teorias que eram dadas como ultrapassadas, né? As teorias malthusianas começam a ser ressignificadas. Até que ponto a gente vai conseguir colocar tanta gente nesse mundo, tanto de pessoas nesse mundo que tem recursos finitos? Temos recursos finitos, não temos recursos finitos? Vai perpassar várias ideias do que a gente vai chamar dentro de pensamento científico. Mas chama atenção, dentro da leitura da notícia, é a leitura da chegada ao Polo Norte magnético, a ideia do primeiro europeu. Eu sempre gosto de ressaltar que a construção de uma ideia de modernidade também vem muito da ideia de quem está propondo essa modernidade. Quem é os atores responsáveis por construir o que a gente está chamando de um padrão, que vai ser a modernidade. Ela tem espaço, ela tem lugar. Ela é a Europa, ela é o norte do mundo, ela é os Estados Unidos de hoje. É nesse lugar que se pauta aquilo que é moderno ou não e nos dá direcionamento do que é atrasado, do que é avançado, se nós estamos chegando perto ou não. Toda discussão de modernidade no Brasil, se a gente pensar nos grandes autores que estão falando de identidade nacional, a ideia do arcaico e do moderno é repassada o tempo todo. Em contos na literatura no século XIX, a dicotomia de campo e cidade vai ser construído dentro dessa ideia de modernidade. Os filhos dos fazendeiros no século XIX, no final do século XIX, iam estudar nas cidades de alguma forma, alguns deles, não sei, 1 ou 2, mas eles iam ser a ter a ideia de uma universidade, uma ideia de uma educação que vai ser pautada essa pela ciência. E isso constrói muito do que a gente tem hoje na ideia até de identidade nacional. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora vamos para a sessão Se Liga no Vestibular. E aí, professor Sumaré? Bom, se você está me ouvindo agora, velho! Vai se inscrever no SISU. É o SISU do segundo semestre. Começou hoje a inscrição. O que você tá fazendo? Não se inscreveu ainda, mano? São 59 mil vagas. 59 mil vagas de 1.700 cursos em 76 instituições. É a maior SISU, é o maior SISU de segundo semestre que já teve. Cara, é muita vaga. Quem sabe você consegue já uma vaga agora e não precisa se preocupar com o vestibular no final do ano. Mas para quem ainda vai querer prestar vestibular, inscrições abertas na FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, PUC Paraná e a ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Valeu, professor Sumaré, que falou com tanta ênfase sobre esse assunto que eu já estou praticamente também me inscrevendo também no SISU. Você ouve o CooperaCast no SoundCloud, no TuneIn, no Castbox, no Spotify e pelo YouTube, no canal História com o Dé. Aí você vai acessar a nossa página oficial no Facebook e lá você vai deixar a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Vai fazer que nem o Miguel, lá de Bragança, que disse que gosta muito da sessão do Baú da História. Nós vamos agradecendo então aos comentários do professor Sumaré de Geografia e do professor Rafael de Sociologia e ao Chico de Biologia, pela técnica mais técnica do Brasil. Um abraço e valeu! Eu nunca tive nada com Joana Dark. Nós só nos encontramos pra passear no parque. Ela me falou